Volto a falar do parque de diversões, onde aconteceu um acidente na semana passada, em que um jovem perdeu um braço. Esse parque foi desmontado na noite de ontem. Lorena está lá em Cajazeiras para mostrar para a gente como amanheceu o local. Já vejo um pouco aqui de como é que ficou esse campo, o campo da Pronaica. E já quero te perguntar, Lorena, agora há pouco você falou sobre a presença muito forte, atuante da Polícia Militar nesse momento da desmontagem. Mais de 5 viaturas. Até falei aqui, né, que devia estar tudo muito tranquilo para a polícia estar dedicada a isso. Mas o assunto é sério. Por que tinha tanto policiamento aí? Pois é, Silvana, chamou a atenção, imagino que de todo mundo, né? Ver tanta viatura aqui no local, mas a Polícia Militar ela enviou uma nota explicando que essas guarnições, né, foram chamadas aqui por causa de um protesto que estava sendo realizado na frente do campo da Pronaica. A gente pode ver, inclusive, ó, o resto aqui, ó, dos pneus que foram queimados aqui em frente ao portão, Silvana. Inclusive, ao chegar no local, os PMs acionaram os bombeiros para debelar as chamas. E essa manifestação ela teria sido encerrada aí no local sem quaisquer registros. Então, a gente imagina que essas viaturas elas tenham permanecido para que o protesto não fosse retomado e os profissionais que estavam fazendo a desmontagem do parque, eles pudessem continuar com o trabalho, né? Já que a gente sabe que essa situação ela tem gerado polêmica desde a montagem do parque, quando o parque ainda não tinha autorização para ser montado, e a situação ficou ainda pior depois do acidente que aconteceu na quinta-feira da semana passada, né, na noite da quinta-feira da semana passada, quando o jovem Andrei acabou perdendo o braço, né, ele durante o acidente que aconteceu. A gente está mostrando agora as imagens de Raimundo Carvalho da situação do parque, da situação do campo da Pronaica nesse momento. Como vocês podem ver, alguns brinquedos de fato já foram desmontados, inclusive esse brinquedo, né, envolvido no acidente aí do jovem Andrei, mas outros permanecem aqui no local, que indica que os profissionais devem voltar aí para finalizar esse trabalho. Agora, o que chama a atenção também, Silvana, é o estado do campo. Inclusive, quando eu estava aqui a caminho, algumas pessoas me abordaram falando: você já viu como é que está o campo da Pronaica, como é que está o tapete depois da retirada aí dos materiais? E, de fato, chama a atenção, né, a qualidade. A família de Andrei, inclusive, questionou da última vez que a gente esteve aqui, falando que a promessa é de que o campo seria entregue em perfeito estado e que Andrei, infelizmente, ele ia ser devolvido para a família, né, depois de ter brincado aqui no parque, sem um braço, né, ele não estaria mais em perfeito estado. Aí foram as palavras da família dele. Mas o que a gente está vendo aqui com relação ao campo também, né, que foi uma luta muito grande aqui dos moradores de Cajazeiras, é que o campo não está em perfeito estado. Vai precisar aí de uma reorganização, né, uma reforma. A gente não sabe se é possível, inclusive, reaproveitar esse tapete no estado em que ele está, né, o tapete aí do gramado que foi colocado, o gramado sintético que foi colocado no campo da Pronaica recentemente, e segundo até as pessoas que eu conversei aqui, não tinha sido nem inaugurado, o pessoal não tinha nem batido bola ainda nesse campo depois dessa entrega. Então a gente segue aqui acompanhando o caso. Daqui a pouco a gente volta, Silvana, e traz mais informações, inclusive com relação ao resultado da perícia, que vai explicar o que teria de fato acontecido aí durante esse acidente na semana passada. Daqui a pouco eu volto. Obrigada, Lorena. Daqui a pouquinho a gente volta, né? A gente está vendo essa imagem do gramado. Claro, Lorena trouxe aí a situação e a fala da família de Andrei. Não dá para relacionar o que aconteceu com o jovem com o estado do gramado, né? Sem dúvida, o impacto é inestimável aí para a família de Andrei, que agora vai reaprender, né? Porque perdeu aí, um membro perdeu o braço nesse brinquedo. Algo que ainda precisa ser esclarecido. Um outro ponto é a situação em que está sendo entregue esse local, esse gramado. Como a Lorena falou, isso realmente ainda não foi usado. É dinheiro público investido aí, gente. Vai ter a Copa Cajazeiras, a gente não sabe nem se vai poder ter jogo nesse local, né? Porque foi investido, esse gramado não chegou nem a ser utilizado. E olha como ficou o estado com a saída desse parque de diversões. Lembro que foi um assunto que a gente trouxe aqui antes do problema acontecer, ó, bem antes. A equipe do QVP esteve lá, ouviu a população, as pessoas disseram que não podia ter esse parque lá por diversas situações, inclusive pela condição do gramado que tinha acabado de ser colocado. A população não foi ouvida, foi liberada a colocação desse parque lá, aconteceu esse acidente, né, que deixou aí esse jovem, acabou perdendo um braço, foi uma vítima desse brinquedo, e agora o que o parque deixa é isso aí. Ontem ainda contou com o apoio da polícia para poder desmontar
os equipamentos, né, que ainda não terminaram de ser desmontados. Você está vendo aí, são imagens de ontem à noite do momento da desmontagem desse equipamento. Um alerta que a gente fez, poderia ter sido a tragédia maior? Poderia sim, né? Tivemos aí um jovem ferido, tivemos uma outra pessoa também, alguns dias antes, que tinha estado lá e também se machucou nesse parque. E olha ali a quantidade de viaturas que foi dar suporte ontem, viaturas paradas aí, dando suporte para essa desmontagem aí lá na região de Cajazeiras. Eu volto a falar, gente, agora sobre a desmontagem do parque, onde aconteceu um acidente que deixou um rapaz gravemente ferido, um rapaz de 20 anos, perdeu um braço, inclusive, nesse brinquedo na semana passada. A gente vem mostrando aqui, essa desmontagem começou a ser feita ontem à noite. Lorena está acompanhando isso. Oi, Lorena. Silvana, estamos de volta aqui, direto do campo da Pronaica, mas agora de um outro ângulo, né, para a gente ter a dimensão aqui do parque que estava montado no local. A gente pode perceber que 4 brinquedos ainda faltam ser desmontados, outros que já foram desmontados, como aquele SK8, permanece aqui no local, né, é o skate, na verdade, né, ele permanece aqui no local, ele ainda vai ser retirado, tem alguns... um caminhão aqui também, né, no local. Todos esses materiais devem ser retirados o quanto antes, né? Ontem à noite, quando teve início aí o processo de desmontagem desse parque, houve um protesto aqui no local. A polícia militar, inclusive, emitiu uma nota informando, né, que os policiais chegaram aqui no local e acionaram os bombeiros para debelar as chamas, já que as pessoas, os manifestantes, eles chegaram a queimar pneus aqui em frente. A gente tem até imagens de pessoas que passavam no local, conseguiram fazer um registro rápido desse protesto. Depois, o registro de que viaturas permaneciam aqui no campo da Pronaica, enquanto alguns brinquedos eram desmontados. Como a gente pode perceber, né, alguns outros brinquedos permanecem aqui, mas em breve devem ser retirados. É importante ressaltar também que os responsáveis pelo parque, eles têm até hoje para entregar, né, os materiais, a questão da documentação que comprove a liberação de funcionamento do parque. Hoje é o prazo final para que esses empresários entreguem essa documentação e existe também a expectativa para o resultado da perícia que foi realizada aqui logo após o acidente que aconteceu na quinta-feira da semana passada. Segundo a nossa produção apurou, foram feitas 3 vistorias aqui no local, uma das vistorias realizada logo no dia seguinte ao acidente. É importante ressaltar que o acidente aconteceu na última quinta-feira, né? Na quinta-feira da semana passada, quando o jovem Andrei, de 20 anos, estava em um dos brinquedos. Esse brinquedo teria despencado e, nesse momento, o braço direito dele foi esmagado. Ele precisou ser socorrido, foi levado para o Hospital Geral do Estado, lá no HGL, passou por cirurgia, passou por um procedimento que precisou aí da amputação do braço dele. Andrei agora ele segue sem o braço direito. Segundo familiares, ele permanece internado no hospital, ele está consciente já saiu da UTI, onde ele passou um período, mas ele permanece no hospital. O questionamento aí da família é do que teria provocado o acidente, qual apoio que a família vai ter, e o questionamento por parte dos moradores daqui de Cajazeiras é como que esse parque, esse campo, na verdade, vai ser entregue depois que o parque for completamente retirado. Qual vai ser o estado aí desse campo que recentemente foi reformado, Silvana? Tá aí então, hein? Lorena trazendo as informações, a gente mostrou as imagens sendo desmontado ontem, inclusive com um apoio ostensivo da Polícia Militar. Mais de 5 viaturas no local. A preocupação da família, claro, agora esse jovem, né, que perdeu o braço aí nesse brinquedo, um acidente que poderia ter sido ainda pior, alerta que fizemos aqui, alerta dos moradores, uma tragédia que podia ter sido evitada. E mais que isso, agora o parque, ó, vai embora e deixa o quê? O campo desse jeito, completamente destruído. Campo este que nem foi utilizado ainda, hein? É dinheiro público, gente, é dinheiro público investido aí nesse local, hein?